E é uma coisa interessante Romanos 1. Me fez lembrar. Vocês já leram, eu também. Mas vocês fazem eu lembrar de muitas coisas, porque às vezes a gente esquece. E aí você está lendo, você lembra. Interessante isso, né? Olha aqui, ó. Hã? Não, é outro texto. Aqui, ó, verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelos desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si a punição. Mas não foi Deus que entregou? Deus entregou e Deus pune. Lembra? Deus os entregou. Não está escrito aí? Mas ele continua. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, de novo, a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de malícia, de inveja, de maldade, possuídos de homicídio, de contendas, de dolo, de malignidade. Eles são difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de fofocas, desobedientes aos pais, insensatos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que praticam isso não somente as fazem, mas aprovam. Eles conhecem, não existe ninguém que não conheça, que esteja pecando contra Deus de forma inadvertida ou, como que eu poderia dizer, inocente. Olha o que Paulo está dizendo. Eles conhecem e fazem isso. Deus gravou leis no coração dos homens, não tem como escapar. Não dá para dar essa mão, essa colherzinha de chá. Conhecendo Deus, Deus os entregou. Deus os deixou entregue. Gente, já ouviu falar do Bin Laden, né? Saddam Hussein, né? Como que é o nome dele? Maduro, ou não? Luiz Inácio Lula da Silva, já ouviram também ou não? Alexandre de Moraes, ou já ouviram ou não ouviram? Hitler, né? Esses daí que eu falei seguem essa linha. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui que vocês não sabem. Sabe por que vocês não fazem o que eles fazem? Não é porque vocês são bons, capacidade vocês têm. É porque Deus não entregou vocês. Deus foi gracioso com vocês. Se Deus solta um pouco. Deus soltou estes. Deus solta alguns, outros ele não solta. E quando Deus solta, meu Pai do céu. Eu falei, com quem que eu falei hoje? Eu acho que foi com o Gustavo. Eu falei, Gustavo, o Lutero disse uma coisa que é interessante. Lutero disse muitas coisas boas. O erro de Lutero foi que ele não escreveu uma teologia dogmática, né? Não foi erro, talvez tempo, habilidade, sei lá. Ele escreveu algumas coisas, mas uma dogmática ele não escreveu. Mas ele disse muitas coisas interessantes. Ele disse assim, olha, eu pensei que tivesse matado o velho homem nas águas do batismo. Mas logo cedo eu descobri que o desgraçado sabia nadar. O Lutero era top, né, velho? E não é isso que acontece com o nosso velho homem? Você está ali na luta. Então, quer dizer, do dia do seu nascimento em Cristo, a sua morte vai ser dia de luta. Quem não quer, quem não vislumbra a paz, não sabe o que é guerrear. Deus não nos chamou para uma vida boa, Deus nos chamou para a luta, só que do lado dele.
O texto bíblico fala isso lá em Efésios capítulo 5, de forma muito clara e intensa. Ele diz que Deus a nossa luta é contra as trevas, é contra o diabo, é contra Satanás. E como é que o indivíduo que é cristão acha que ele deve viver na tranquilidade durante... Não vai ter. É tora, é pau. E é bom, porque quando as dificuldades vêm, sabe o que ele faz? Ele trabalha a nossa vida, ele trabalha o nosso coração nas dificuldades. Mas é luta. Está pensando que vai deitar embaixo da palmeira e balançar, tomando água de coco. Como o J. Packer escreveu um livro chamado Teologia Vida Mansa. Vida mansa não é para crente. A nossa vida é luta, é batalha. Aí quando você pensa que você está melhorando um negócio, surge outro. Você fala, caramba, não tem trégua. Aí é luta o dia inteiro, é 24 horas por dia. Louvado seja Deus, porque se você tivesse vivido, e estivesse vivendo a teologia vida mansa, você estava no sal, irmão. A vida de homens de Deus na igreja é uma vida de luta. É uma vida de grandes dificuldades. Então a teologia da prosperidade peca exatamente em coisas que são fundamentais. Jesus, do nascimento à morte, foram lutas. Ele foi perseguido ainda bebê. Ele volta, não pode ir para a localidade de Belém, vai para Nazaré, porque existiam pessoas que o queriam matar. Quando ele começa a crescer e evidenciar o ministério dele, ele é chamado de filho de demônio. Ele é chamado de filho do demônio. Como é que pode? Quando Deus não dá olhos para crer, não adianta. Quando Deus não dá ouvidos para ouvir, não adianta. E quem o chamava assim? Religiosos tops, que conheciam muito a Torá e a Escritura. Eram eles que chamavam Jesus de demônios. Está vendo como tu és doido e tens demônio? Você não tem 50 anos e viu Abraão? Aí Jesus diz, antes de Abraão existir, eu sou. Eu é que tive com Moisés lá atrás. Aí pegaram em pedra para dar nele. Então vejam que é assim a nossa vida. Quem não estiver preparado para a guerra, ou quem não vislumbra a paz, está no lugar errado. Vai procurar outra coisa. Pode ir. Vai para outra igreja, vai para sei lá onde, qualquer coisa. Não tem jeito. O evangelho, a proposta é de guerra. O texto vai nos dizer que a nossa luta é contra o diabo. É contra as obras das trevas. Então logo cedo a gente descobre o quê? Que o velho homem sabe nadar. Sim. Sim. Veja, a escravidão do pecado, você foi livre. Mas os efeitos dela, não. A escravidão, a Bíblia diz que o pecado já não tem domínio sobre vós. Ele não te domina mais. Mas os efeitos dele vão te perturbar. Você vai ser tentado. Satanás conhece as suas fraquezas. Ele vai bater ali. Só que você não é mais dominado pelo pecado. Você nasceu em Cristo. Mas até a sua morte é luta. A tentativa sempre é te levar para o buraco. É sempre trazer você para cá. A sua inclinação natural agora é para as coisas boas. Você tem duas inclinações. Você só tinha uma. Agora você tem duas. Então quer dizer, o pecado morreu com Cristo você ressuscitou. Você foi liberto do domínio do pecado e da escravidão. Mas não da presença dele. Ele está presente ainda. Deu para entender ou não? É isso aí, até o resto da vida. Aí quando você ressuscita, quando você morrer, morreu. Estado de glória, acabou. Aí você já não sente mais os sentimentos pecaminosos que você sentia, que você tinha que lutar contra aquilo que era a sua maior fraqueza. E talvez você não saiba, eu não saiba, ela não saiba, ele não sabe, mas Satanás sabe qual é a sua fraqueza. E pensa num desgraçado, maldito, paciente. Ele não tem pressa. Pensa num cão. Ali, ó.
Você venceu um dia. Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado. Ele vai ali, sempre ali. Na sua fraqueza, ele vai bater. Sua fraqueza. Então, você não pode acreditar que ele queira algo de bom para você. Ele nunca quer. Ele tem ódio de você. Ele quer te arrastar para o buraco. Ele sabe que Cristo foi redentor seu. Ele sabe que você tem fé em Jesus. Ele sabe que você não perde a salvação. Mas dependendo do seu grau de maturidade na fé que ele sabe, você entra em crise. Você entra em crise com o pecado. Ele te destrói. Ele te traz culpa. Ele te traz, sabe o quê? Tristeza. Te leva à depressão. Sabia disso? E é ali que ele vai. Então você tem que levantar logo da sua crise e dizer: Senhor, obrigado por Jesus Cristo, que é a água da vida. O velho homem sabe nadar, mas todos os dias eu creio que o Senhor o afoga nas tuas águas. O Senhor é a fonte da vida. Me perdoa, Senhor. Restitui a mim a alegria da tua salvação. Não a salvação, mas a alegria. Porque é o que acontece com a gente, né? Alegria. Você já pecou? Eu peco todo dia. Então, para mim, você não sei. Mas eu peco todo dia. Então, é punk. E às vezes você fala: Pai do céu, você vai mesmo na tristeza. Então, tem que tomar cuidado, né? Então, é isso. Eu acho que a sua pergunta é boa. E ela esclarece na minha resposta essas questões que envolvem essa dúvida, né? Poxa, Cristo morreu, eu morri com Ele. E o que acontece? O pecado não tem domínio sobre você. Você era escravo dele, você não é mais. Mas a presença dele e os efeitos dele no seu coração ainda permanecem.